Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Preconceito Linguístico, de Marcus Bain. Este vídeo foi sugerido por uma das inscritas do canal e colega também aqui do YouTube, Mônica, do canal O Próximo Livro é o Melhor. Vou deixar o link para o canal dela aqui na descrição do vídeo. Já faz um bom tempo que ela sugeriu este vídeo, acho que uns 2 meses, e eu demorei um pouco para fazê-lo, até porque tinha outras leituras. E eu já convido vocês, a quem tiver alguma dica de vídeo, deixe aí nos comentários, na medida do possível eu estou atendendo os pedidos, tá? Bom, este vídeo que vai tratar de um livro que é muito polêmico, tá? É um dos livros aí da área de letras que mais despertam comentários, tanto apaixonados de quem concorda com as ideias de Marcus Bain, como também muitos comentários contrários, pessoas que apontam Marcus Bain como o grande vilão aí no estudo de língua portuguesa. Bom, é claro que deixaremos de lado aqui as posturas extremadas, como toda obra, o livro Preconceito Linguístico tem muita contribuição a dar, tem também algumas críticas a receber, claro, como tudo que diz respeito ao conhecimento humano. E, enfim, o que fica é a ideia de um bom livro, um livro que traz muita contribuição para o professor e para o interessado, de um modo geral, nas questões que dizem respeito à língua portuguesa. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, assim como sempre eu tenho feito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir o livro pelo site da Amazon, tá? Lembrando sempre, gente, que adquirindo os livros, e não apenas os livros, mas qualquer produto que você compre pela Amazon, você vai estar ajudando o canal com uma pequena porcentagem de sua compra, sem ter, lógico, custo nenhum a mais por isso. E é sempre importante que nós ajudemos quem produz conteúdo educativo aqui no YouTube. Então, vou deixar aqui o link, quem quiser, tanto a obra de Marcus Bain, quanto também as outras que eu citarei aqui ao longo do vídeo, tá? Um fato que eu devo comentar é que este livro aqui já está em nova edição, tá? A edição que eu tenho em mãos é a 43ª, que saiu pela Edições Loyola no ano de 2006. Atualmente esta obra já está sendo publicada pela Parábola Editorial e tem aí aproximadamente o dobro do número de páginas da edição que eu tenho. Então, assim, provavelmente algumas coisas foram reformuladas, algumas ideias revistas, outras coisas acrescentadas na obra. Eu deveria, na verdade, por rigor de método, deixar para comentar o livro apenas quando eu adquirisse a nova edição que eu tenho vontade já há algum tempo de adquirir. Porém, como a Mônica pediu para que eu fizesse esse comentário, eu não quis demorar muito para fazê-lo, tá? Digamos que, a princípio, eu vou tratar das ideias principais do livro hoje, por esta edição, e futuramente, quando eu adquirir a nova e fizer a sua leitura, eu poderei, com certeza, trazer outro vídeo ou outros vídeos tratando de outros temas e outras questões a respeito do livro, tá? Bom, Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, é talvez o livro mais conhecido do linguista brasileiro Marcus Bain, professor da Universidade de Brasília, a UNB, e que, enfim, ele tem uma obra muito vasta, ele tem gramática, ele tem, enfim, uma série de livros aí na área de sociolinguística. Este livro também, tá, é da área, podemos enquadrá-lo dentro do campo dos estudos linguísticos, primeiramente numa área conhecida como macrolinguística, que difere das abordagens mais intrínsecas dos fenômenos da linguagem. E dentro da macrolinguística nós temos inúmeras correntes de análise do discurso, análise da conversação, neurolinguística, enfim. E a sociolinguística é uma destas tantas vertentes que vai, como o próprio nome indica, analisar as relações da língua ou da linguagem com a sociedade, tá? As implicações que ambas têm uma sobre a outra, e sim, tanto a linguagem
influencia a sociedade, como o contrário também, talvez mais o contrário. E o livro de Marcus Bain ele vai estudar a relação da língua com a sociedade e, mais especificamente, como a língua e as concepções que nós temos dela refletem questões sociais, como lugares sociais, estratos da sociedade, posições numa possível pirâmide social, digamos, em que a língua acompanha essas posições historicamente construídas, tá? Em que nós teríamos as variantes mais privilegiadas e as menos privilegiadas, onde, a partir do olhar dos poucos que têm acesso a uma série de coisas dentro da nossa sociedade, inclusive a uma norma padrão, aquilo que foge a esta norma seria feio, rude, indício de ignorância, de pouco conhecimento linguístico, de inabilidade comunicativa, e que acaba gerando tal ou tais posturas, a segregação, tá? A segregação, lógico, a princípio social, a segregação em que indivíduos são privados de uma série de direitos e de uma série de bens essenciais para a sua existência, mas que no caso aqui específico, a segregação linguística, que elegendo como privilegiada e como única, digna de consideração e de respeito a norma culta, coloca em situação de subconsideração para vários fins aqueles indivíduos que têm uma norma, que utilizam uma norma linguística não culta. Aqueles indivíduos que utilizam outras normas, outras variantes mais populares, menos ligadas àquilo que se tem dentro da gramática tradicional e normativa como a variante ideal de utilização da língua. E Marcus Bain, ele vai dizer que existe uma compreensão errada a respeito do fato de que apenas a norma culta reflete uma boa utilização da língua, uma boa utilização da linguagem com fins de comunicação. Ele vai dizer que sim, todos nós, independente de sermos falantes cultos ou não, nos utilizamos da linguagem e da língua perfeitamente no nosso dia a dia, porque nos fazemos entender, somos compreendidos por nossos pares, somos compreendidos nas instâncias em que atuamos no nosso dia a dia, no trabalho, na família, enfim, e que tomar a existência de uma norma culta como a única a ser considerada como correta e a única a ser considerada como aceitável, é uma forma de preconceito, é uma forma de não analisar cientificamente o fenômeno linguístico, e esta ideia, para ele equivocada, seria um dos meios de segregar e de manter aquele status privilegiado de uma parcela da população. Ao mesmo tempo, Marcus Bain argumenta que a própria norma culta, conforme é apresentada na grande maioria das gramáticas que nós temos, ela não reflete a linguagem cotidiana dos indivíduos cultos do nosso país, né? Ou seja, mesmo a comunidade mais culta do nosso país, levando em conta aí as várias regiões e etc., não falaria e não se comunicaria de acordo com aquilo que é colocado nas gramáticas como uma norma culta. Ou seja, para ele essa gramática é tão abstrata e tão distante da realidade que ela sequer reflete as utilizações dos indivíduos cultos. E realmente a gente percebe que em muitos casos é assim que ocorre, tá? Na grande maioria dos casos, né, os exemplos da gramática tradicional são retirados de obras literárias, quando não são criados artificialmente pelo seu autor, né? E aí nós temos alguns problemas, né? Quando nós utilizamos a linguagem literária e levando em conta que os próprios escritores de literatura muitas vezes fogem da norma, abre-se precedentes para que surjam inúmeras exceções nas regras gramaticais. É o caso, e nisso existe quem veja problema tanto de um ponto de vista mais progressista, como é aqui a obra
de Marcos Baino, quanto também de um ponto de vista mais conservador. Afinal de contas, o próprio autor aqui da Suma Gramatical da Língua Portuguesa, que é o professor Carlos Noguet, talvez a gramática mais conservadora que eu tenho aqui na minha estante, até mais do que a de Napoleão Mendes de Almeida, ele aponta isso como problemático, né? O fato de os autores de gramática ao longo do tempo terem se baseado em obras literárias causou aí o fato de que em muitos tópicos a gramática tem mais exceções do que propriamente aquilo que a regra aponta. Então, isso de certa forma é sim problemático, tá? E como não seria, claro, quando os autores criam seus próprios exemplos, né? Ou seja, não condizem aí com as utilizações reais. Então tem esses problemas que são verificáveis, tá? É lógico que nós devemos reconhecer isso como problema e aceitar que a gramática tradicional ela tem sim muitas limitações. Até hoje eu não vi nenhuma gramática tradicional ou não tradicional também perfeita, né? Não existe essa gramática perfeita e precisamos sim ter essa noção. Ao passo que também precisamos ter a noção, aí já fazendo uma crítica a determinadas abordagens, que quando se critica a gramática por não observar as utilizações, está se tendo em conta o método da linguística e não o método da gramática, tá? Ou seja, a linguística, ela tem sim o interesse de descrever, de estudar, de entender, de confrontar, enfim, as diversas utilizações que os falantes fazem de uma língua. Isso tanto do ponto de vista histórico, né, ou seja, diacrônico, quanto num recorte de tempo, ou seja, do ponto de vista sincrônico. É a linguística que tem esse objetivo de buscar, por exemplo, entre os falantes cultos da língua portuguesa do Brasil, ou no falar da periferia do Rio de Janeiro, ou coisas do tipo, né? Pegar esses recortes de utilização linguística e, a partir daí, verificar as ocorrências que ali ocorrem e descrevê-las. A linguística tem esse objetivo. A gramática tradicional, ela busca estudar aquilo que vai servir como modelo linguístico dentro de um país, tá? Ou seja, aquilo que vai ser utilizado no nosso país, por exemplo, em textos oficiais, aquilo que vai servir de norte para os autores de livros, de um modo geral, que queiram seguir uma norma mais, digamos, padronizada, aquilo que vai servir para os estrangeiros aprenderem, talvez, quando vão. Afinal de contas, não é possível que se aprenda todas as variantes de uma língua. Então, ter um norte é sempre necessário para essas coisas, tá? Então, a gramática tradicional, a gramática que busca esta norma culta como padrão, ela tem esse objetivo, tá? Ela não tem o objetivo de descrever utilizações, ela tem o objetivo de descrever, apresentar e ensinar aquele modelo que deve ser seguido em algumas situações. O grande problema está, e aí temos que concordar com Marcos Baino, quando as pessoas entendem que este modelo deveria fazer parte do cotidiano de utilização linguística de todas as pessoas no nosso país. Ou seja, é como se, desconsiderando as variações regionais, etárias, sociais, uma série de questões que podem haver, todos nós devêssemos falar e escrever o tempo todo de acordo com uma norma culta, como se nós, quando fôssemos nos comunicar em nossas casas, em nosso ambiente de amizade e etc., nós tivéssemos que estar com uma gramática do lado para consultar o tempo todo que palavra ou que construção deveria ser mais adequada. E isso não acontece nem vai acontecer nunca, né? Queiramos nós ou não, isso nunca vai acontecer. E a história mesmo de evolução das línguas, inclusive do português, mostra que, ao contrário de uma tentativa de estabelecer e de manter uma norma como padrão, a língua varia. A língua varia e varia tanto que o próprio padrão, ao longo do tempo, vai mudando, né? Marcos Baino tem uma imagem interessante aqui no seu livro, que é a do igapó, na Amazônia, né, que seria aquela poça de água que se forma quando o rio enche. Ele tem aquele momento de cheia, então quando o rio volta ao seu curso normal, né, ao seu
volume normal, ficam as poças ali ao redor dele e, enfim, o rio continua caudaloso seguindo seu rumo, enquanto que o Igapó fica ali como aquela poça de água parada. A gramática, ela seria a gramática normativa, né? A norma culta, ela seria esse Igapó parado, né? E que por algumas razões tem que ser assim, né? Ou seja, não dá para ficar mudando o tempo todo uma norma, né? Ela tem que mudar sim, mas com o tempo. E ela só muda quando aquele rio caudaloso, que é o rio da utilização linguística que os falantes fazem o tempo inteiro na sua comunicação cotidiana, enche novamente e renova as águas daquele igapó. Essa é uma construção muito interessante, uma imagem muito interessante para descrever o que realmente é a relação entre língua do dia a dia e entre gramática, tá? Então, é necessário que nós tenhamos essa noção de que existem várias normas, que é possível, sim, que em determinados contextos nos comuniquemos de uma forma mais informal, de um modo mais solto, mais livre, e que existem momentos em que é necessária a utilização da norma culta, né? É necessário que nos voltemos para o padrão e tentemos o máximo possível acompanhá-lo, tá? Aqui já é um comentário meu e levando em conta outras vertentes que não necessariamente a de Marcus Bynum. Bynum divide o seu livro em 4 partes, tá? Aqui temos o sumário, onde vocês podem acompanhar aí a divisão do livro. A primeira parte, intitulada A Mitologia do Preconceito Linguístico, vai enumerar 8 mitos, enumerar e rebater 8 mitos que estão ligados aí ao que ele chama de mitologia, né, do preconceito linguístico. Algumas das opiniões que sustentam esse preconceito linguístico no nosso país. É claro que até existem outras, né, mas ele enumera aqui 8 que são bem interessantes. Aí tem uns mitos muito interessantes, que é aquele que diz que o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão, por causa da utilização do tu vais, tu queres, né? E ele vai dizer que, enfim, isso é um mito, porque, enfim, o maranhense, por mais que utilize isso em algumas outras utilizações, ele vai de encontro àquilo que a gramática prescreve, né? E ele vai dizer que o tu, de certa forma, levando em conta o Brasil como um todo, ou a língua portuguesa como um todo, ele está morrendo, né? Na minha região não, né? Na minha região é muito comum que nós tratemos o outro por tu, mas na linguagem coloquial do dia a dia é muito comum que se utilize na terceira pessoa, né? Ou seja, tu vai e não tu vais. É lógico que os falantes mais cultos tentam estabelecer a conjugação gramaticalmente adequada, mas não é algo que acontece de um modo geral, né? Então, a conjugação em segunda pessoa do verbo em português, ela está, assim, morrendo. É um fato que, por mais conservadores que sejamos, em termos de, que pena, estamos perdendo uma conjugação, talvez seja um fato irreversível. Não dá para você combater esse tipo de utilização quando ele se prolifera da forma que está, né? Então, levando em conta que a língua portuguesa é complexa, né, e com o tempo nós iremos perder muito da complexidade, dá um pouco de pena você reparar nisso, mas, enfim, que é um fato observável, né? Nós estamos perdendo a segunda pessoa, seja com a utilização do você, né, que já conjuga naturalmente com a terceira, seja com a utilização do tu, não obedecendo a segunda pessoa verbal. Tem também o mito número 8, que é o último, que é o que eu menos concordo, tá? Eu sinceramente, aqui eu acho que Bynum exagera, né? O mito seria o seguinte, né? O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Ele vai dizer que não é. Realmente, gente, a norma culta por si só não é um indício de ascensão, tá? Mas digamos que é bem mais difícil sem ela. Lembrando que o próprio ensino de língua portuguesa não se restringe à gramática ou à norma culta, tá? É necessário que se aprenda e se ensine questões de textualidade, organização de um texto, coesão, coerência, tudo isso que foge a uma abordagem puramente sintática ou morfológica e tal.
E também outras questões, como por exemplo, gêneros textuais, a adequação a um gênero. Por exemplo, se você decide escrever um romance agora, ou um conto, se você não conhece a estrutura do gênero que você vai produzir, não adianta você saber gramática. Se você não sabe organizar suas ideias, você pode produzir frases extremamente gramaticais, mas que não têm sentido nenhum, que não comunicam nada à subjetividade do seu leitor. Então, saber gramática, claro, não quer dizer que seja a única coisa, tá? É essencial quando se fala de proficiência em utilização linguística, em comunicação e etc. Mas ela é uma parte, e ela é uma parte essencial, tá? Porque qualquer indivíduo que deseja ingressar em estratos sociais mais privilegiados e que quer uma ascensão social, sim, ele tem que ter conhecimento da norma culta, tá? É um indivíduo que é originário de uma comunidade mais humilde, mais carente, que fala e se comunica com perfeição no seu dia a dia, ali dentro daquela situação de utilização linguística entre seus pares, ele se decide ascender socialmente, se decide seguir uma carreira, por exemplo, jurídica, jornalística, enfim, de ensino mesmo, ele obviamente vai precisar de uma série de conhecimentos para chegar onde ele deseja. Não apenas conhecimentos, tá? Ele vai precisar de enfrentar uma série de obstáculos ao longo da vida, mas este é um deles, tá? O do conhecimento. Ter o domínio da norma culta, saber escrever um texto dentro dos padrões que são esperados, desenvolver bem uma argumentação, e aqui eu repito que eu estou ampliando aqui a noção de ensino de língua, não apenas tratando como gramática, tá? Tudo isso é necessário. Então, na minha opinião, cabe sim à escola garantir ao estudante o acesso à escolarização adequada em língua portuguesa, e essa escolarização adequada passa pelo conhecimento da gramática. E aí cabe até ler aqui um trecho dele, em que é muito interessante o argumento que ele utiliza. Ele diz o seguinte, ainda tratando aqui do mito de número 8, né, sobre a questão de o domínio da norma culta ser um instrumento de ascensão social. Ele vai dizer, é muito comum encontrar pessoas muito bem intencionadas que dizem que a norma padrão conservadora, tradicional, literária, clássica, é que tem mesmo que ser ensinada na escola porque ela é um instrumento de ascensão social, entre aspas. Seria então o caso de dar uma língua àqueles que eu chamei de sem língua? Ou seja, em determinado momento no livro, ele vai argumentar que o fato de algumas pessoas entenderem que só a norma culta que reflete a boa utilização da língua, é como se essas pessoas entendessem que os demais falantes da língua portuguesa são sem língua, né, porque não dominam a norma culta. E aí ele está dizendo que querer dizer que o ensino da norma culta é um instrumento de ascensão social, ainda que dizer isso de forma bem intencionada é querer dar uma língua aos sem língua, é ter essa noção, né, de que essas pessoas não têm uma língua. E aí eu pergunto, muitas pessoas dizem que aprender inglês é essencial para que se abram portas para o indivíduo, né? Ou seja, você deve aprender o inglês para futuramente tentar sair do país para um estudo, para um trabalho, para, enfim, ter maiores oportunidades de emprego, né? Atualmente é muito cobrado, né, a língua inglesa, para ter acesso a determinadas áreas em que o inglês está mais presente, como a área de informática e etc. Enfim, o inglês abre inúmeras portas. Quando alguém diz isso, está dizendo que é necessário dar uma língua aos sem língua? Não, né, gente? A pessoa está, obviamente, tratando ali de uma realidade, que aprender uma segunda língua é fundamental para quem quer galgar passos maiores, né? Para quem quer, por exemplo, um estudioso que sabe inglês, ele tem acesso a muito mais obras. Um postulante a cargo numa determinada empresa que sabe inglês, ele vai ter acesso ali a mais cargos do que se ele não souber. E aí eu lhes pergunto, o mesmo não acontece com aquele que tem acesso a diferentes normas da língua portuguesa, não apenas a sua que ele utiliza ali no seu cotidiano, mas
a própria norma culta, por exemplo, não seria essencial para uma pessoa que quer galgar passos maiores na vida ter o acesso a essa norma culta? É claro que seria, né, gente? Isso não vai garantir, é lógico que você aprende a norma culta, você já está em uma posição melhor na sua vida. Não. Mas sem ela você certamente terá alguns problemas a mais, tá? Eu me recuso, enquanto professor de língua portuguesa, a achar que é dispensável ensinar a norma culta para o aluno, tá? A norma gramatical, aquela que o aluno não necessariamente precisa seguir à risca no seu dia a dia, mas que ele precisa sim ter a noção de como ela se constrói para que ele possa, auxiliado por ela e por uma série de outros elementos que envolvem o ensino de língua portuguesa, conseguir se comunicar melhor, conseguir se comunicar de forma mais ampla, porque ter acesso a formas mais formais de utilização da língua é também saber se comunicar melhor, tá? Se você só sabe se comunicar num determinado extrato social, você evidentemente tem limitações, né? E dar a esse aluno, a esse estudante, a essa pessoa, a oportunidade de ampliar suas formas de interação social é fundamental e é papel nosso, sim. E eu conheço muitas pessoas, ele fala aqui, por exemplo, das desigualdades do país, que são enormes, ou seja, uma pessoa negra, uma pessoa homossexual, enfim, ela tem muito mais dificuldade de galgar passos maiores na vida por causa de toda uma estrutura social segregadora. Isso é fato. Mas, enfim, nós sabemos que cada vez mais é possível se galgar. E quanto mais conhecimento você tem, conhecimento amplo de utilização de várias normas linguísticas, de utilização de várias possibilidades comunicativas, enfim, e falando de um modo geral, outras ciências também que tragam aí o máximo que puderem trazer para essa pessoa, é claro que ela vai ter mais formas de atuar na sociedade em vários níveis, até de entender melhor determinadas situações, etc. Formar um indivíduo crítico passa também pela obrigação de dar-lhe o máximo que ele puder e de dar-lhe aquilo que ele não tem acesso na sua comunidade comum. Na minha opinião, a escola tem a obrigação principal de trazer para o aluno aquilo que ele não recebe em casa. Eu sei que tem muitas pessoas, muitos estudiosos, que acham que as diversas normas devem fazer parte do ensino de língua portuguesa na escola e que devemos sempre estar lidando com a norma que o aluno já utiliza em seu contexto social, para a partir daí traçarmos os nossos percursos e estabelecermos nossa prática de ensino de língua. Eu sempre costumo, a partir disso, utilizar o exemplo da culinária, né? Se você vai se inscrever num curso de culinária, você vai para, naturalmente, aprender aquilo que você ainda não sabe. Se você no seu dia a dia faz arroz, feijão e bife com perfeição, enfim, e muito saborosa a sua comida, você espera que, não chegando na escola de culinária, você vai aprender a fazer arroz, feijão e bife, mas que você amplie suas possibilidades na cozinha, né? Que você aprenda novas receitas, novas técnicas, novos métodos de cozinhar. E isso é fundamental, tá? Por mais que você cozinhe bem aquilo que você faz no seu cotidiano, mas você vai para aprender algo a mais. Do mesmo modo, por mais que nos comuniquemos bem com nossos pares, no nosso ambiente familiar e no nosso complexo social com o qual interagimos no nosso dia a dia, nós devemos, obviamente, ir para a escola para aprender aquilo que nós não sabemos e que nós não utilizamos no nosso dia a dia. Que nós utilizemos dentro da escola aquilo que é o novo em nossa vida e que a prática com aquela nova norma linguística ali nos possibilite futuramente utilizá-la quando precisemos em situações mais formais de comunicação. Para mim, esse é o grande objetivo da escola, tá? Então, é lógico que ter a noção de que a norma culta não é a única aceitável na utilização de uma língua, não é a única que deve ser privilegiada nas considerações dos linguistas, claro que não, e também nos cursos de letras, nós, enquanto
estudiosos primeiramente, né? Estamos num curso superior para nos tornarmos também, na medida do possível, estudiosos dos fenômenos linguísticos. Devemos sim conhecer o máximo de utilizações, o máximo de ocorrências, as diversas gramáticas que buscam fazer uma descrição da língua falada e das diversas normas. Elas são louváveis, são muito importantes, são extremamente adequadas e devem sim existir, mas quando o assunto é escola, que não busca formar pesquisadores nem cientistas, mas sim pessoas capazes de interagir em diferentes contextos, é necessário que o aluno entre em contato com aquilo que corresponde ao contexto que ele ainda não conhece. Essa é a minha opinião, tá? Embora eu veja muita validade nas considerações de Marcus Bain, neste ponto eu apresento uma divergência. É um livro muito interessante, tá, gente? É um livro que nos convida a refletir, não apenas a nós professores, mas que isso passa a ser praticamente obrigatório na universidade atual, né? O curso de letras ele é extremamente influenciado pela sociolinguística, mas a sociedade de um modo geral, né? Que não cursa letras, mas que, tendo acesso a uma obra como esta, pode passar a rever alguns de seus conceitos e deveria passar a rever alguns de seus conceitos. É uma obra que traz muita contribuição interessante para a nossa observação da riqueza linguística, não como algo parado, da variedade evidenciando essa riqueza, né? As diferentes utilizações e as diferentes ocorrências linguísticas servindo aí para mostrar o quanto que a capacidade de linguagem humana ela é variável, o quanto que ela é adaptável a diferentes situações e o quanto que tudo isso é muito rico, né, gente? Bom, e eu deixo aqui como um par perfeito de estudos para essa obra, para quem quer conhecer um pouco mais o ramo da sociolinguística, este livro aqui, que sai pela editora Parábola, a obra Sociolinguística, uma introdução crítica, de Louis-Jean Calvet, e é um livro que vai tratar de muitos dos temas interessantes da sociolinguística, como a questão das variáveis linguísticas, as abordagens micro e macroestruturais de uma língua, a questão dos contatos e influências entre línguas e que são um dos pontos aí de variação e etc. É um livro que vai e é traduzido pelo Marcus Bain, então vai ajudar você a entender onde esta obra aqui se situa dentro do campo de estudos da linguagem e talvez vai levar você a se interessar por aprofundar mais os estudos, tanto nessa área como também em possíveis outras zonas aí de contato. Então, o par perfeito de estudos aqui para a obra de Marcus Bain, eu aponto aí como sendo o Sociolinguística, uma introdução crítica, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado a compreender um pouco melhor a obra de Bain. Se vocês gostaram, não deixem de se engajar no vídeo, deixando o seu comentário, deixando sugestões para futuros vídeos e, claro, gente, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá? Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.